Bom dia a todos. Justifica-se a ausência do vereador Valcimar por estar em tratamento de saúde. Por haver coro regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 8h30. Agradecemos a presença de todos nessa Casa de Leis. Solicito ao vereador irmão Alexandre que proceda com a leitura do texto bíblico, que todos nós ouçamos em pé. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos presentes. Estaremos lendo a Bíblia Sagrada no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar-lhe a construção do templo. Ele, respondendo, disse-lhe: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram em particular, dizendo: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso será o princípio das dores. Então entregar-vos-ão à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então muitos serão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amém. Convoco o senhor Eduardo como secretário ad hoc para secretariar os trabalhos. Coloco em deliberação a inclusão em pauta os projetos de lei ordinários números 021 e 022 na quarta sessão ordinária. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado pela maioria, com 2 abstenções. Passamos para o expediente da quarta sessão ordinária de 2021. Tendo em vista os termos regimentais, bem como a análise das atas já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação ata número 05 da terceira sessão ordinária de 2021. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Ata número 06 da terceira sessão extraordinária de 2021. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Pois não. Bom dia,
senhor presidente, nobres colegas, eu tenho uma consideração com relação a essa ata. Essa ata foi de uma sessão extraordinária realizada no dia 16/3, às 13h15. No dia 17, eu encaminhei um requerimento solicitando que fosse justificada a minha ausência dessa sessão em virtude da desconformidade, por isso eu chamo a questão de ordem, por descumprimento do regimento interno. Até falei com Vossa Excelência no dia que Vossa Excelência me comunicou, ainda de forma intempestiva, do horário da sessão. E consta na ata que a minha ausência não foi justificada. Então eu questionaria aqui a Vossa Excelência e a mesa diretora, quando eu vou receber a resposta do meu requerimento e se o procurador jurídico já fez alguma consideração com relação a esse requerimento. Em virtude de não ter obtido essa resposta, eu não posso concordar com essa ata nesse momento. Ok, vai ser alterado no sistema lá. Vossa Excelência, mesmo assim, aprova? Com a justificação, eu vou aprovar. Oi. Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço para que seja, então, feita suspensão da sessão por 5 minutos, para fazer a alteração, então nós aprovarmos a ata com prévia justificativa do vereador. Já está sendo gravado, já está tudo certo, não tem necessidade de suspender. Aprovado, Vossa Excelência? Declaro aprovada a ata por unanimidade. Ata número 07 da 4ª sessão extraordinária de 2021. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Ata número 08 da 5ª sessão extraordinária de 2021. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da mensagem justificativa do projeto de lei ordinária número 021/2021. Tem aqui. 021. Mensagem justificativa do projeto de lei número 021 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, o pedido em epígrafe objetiva autorização legislativa para retificar e ratificar a denominação das ruas e avenidas do loteamento Ecoparque Residência. Esse projeto está sendo submetido novamente a esta Casa de Leis para correção, uma vez que a Ecoparque Incorporadora SPE Limitada nos enviou um mapa sem a numeração das ruas registradas no cartório de registro de imóveis para serem denominadas, nos encaminhando posteriormente documento apto a identificar quais seriam as corretas nomeações das ruas e avenidas do presente loteamento. A partir disso, o município verificou a irregularidade contida na Lei Municipal número 1855 de 2019, em comparativo ao documento apresentado pela Ecoparque Incorporadora SPE Limitada. Diante disso, em razão da presença do presente erro material, erro perceptível em um documento, incorreção visível no projeto de lei municipal, necessário se faz a apresentação da presente demanda a fim de corrigir o erro supramencionado. Nesse sentido, pontuamos o fato de que tal projeto não possui o intuito de se proceder com a mudança da denominação de ruas e lagradouros, mas sim de corrigir erros de fácil constatação, ou seja, objetiva a retificação de lei para que esta permaneça em consonância aos dados registrados em cartório de registro de imóveis. Em suma, observa-se que a numeração das ruas e avenidas que contam na Lei Municipal 1855 de 2019 estão equivocadas com o registro no cartório. Houve também retirada da Rua Santa Terezinha e Avenida
Nossa Senhora Aparecida, que não precisam ser retificadas, uma vez que já existem e são continuidade do bairro Santa Marta. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 021/2021 está em discussão. A palavra está com o vereador Walter. Presidente, eu estou com uma série de dúvidas aqui. A primeira dúvida é que esse já é o terceiro projeto de lei do Ecoparque enviado a essa casa. O primeiro foi aprovado, que está citando aqui a lei. O segundo foi devolvido, porque existe uma lei, que Vossa Excelência sabe, foi no tempo de Vossa Excelência, na presidência do vereador Marcelo, que proíbe a mudança de nome de rua. A segunda dúvida, qual é a rua que liga o Ecoparque ao Santa Marta? Então, eu peço para baixar a comissão dessa matéria, senhor presidente, está muito duvidosa. O senhor me desculpa, pode ser que está enviando para fazer uma correção, mas como você vai nominar uma rua do Santa Marta no Ecoparque se os dois bairros ainda não se ligam, senhor presidente? A palavra está com o vereador José França. Eu vejo que é um projeto importante, né, para ter a certeza ali de qual, porque antes era denominada por número, né, e agora vai ser o nome de escritores, né, nacionais. Muito bom, mas só que eu também peço para que seja baixada a comissão. A palavra está com o vereador Márcio. Bom dia, novos edis. Eu também já enalteço aí as palavras do vereador Walter. Eu também já tinha verificado essa inconsistência na lei, né? Sou de opinião favorável que também baixe as comissões, e ainda com uma ressalva. Muito me espanta ao verificar um projeto desse, e já que vai baixar as comissões, né, eu peço que as comissões tenham devida atenção, principalmente com a nomenclatura da rua número 4, que agora está sendo modificada para a rua número 9, que faz menção ao senhor Paulo Freire. Em uma data tão simbólica como a que passamos agora no dia 31 de março, colocar o nome de um indivíduo deste em uma rua ou logradouro público da cidade de Guanatã do Norte é um desrespeito com a comunidade conservadora e católica. Esse senhor Paulo Freire prestou um desserviço a essa nação com obras do tipo A Pedagogia do Oprimido. Por conta de obras como a que esse senhor escreveu, é que nosso país hoje encontra sofrendo por graves mazelas na sociedade. Então, repudio a colocação do nome desse senhor Paulo Freire em qualquer rua, estabelecimento de ensino ou qualquer logradouro público da cidade de Guanatã do Norte. E chama a atenção, por exemplo, né, que não entrou aqui nenhum dos louváveis presidentes militares que esse país já teve, né? Na verdade, não entrou nenhuma personalidade militar. Fica aqui a minha nota de necessidade de avaliação desse contexto, né? Colocar o nome de Paulo Freire nessas ruas é fazer ideologia política ao comunismo, e isso eu sou radicalmente contra. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto fica baixado às comissões. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei ordinária número 022/2021. Mensagem justificativa do projeto de lei 022 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores,
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a concessão de diárias de viagem aos servidores públicos municipais do Poder Executivo e dá outras providências. Esse projeto visa adequar a legislação de concessão de diárias, uma vez que as leis que estão em vigência são antigas, sendo elas Lei Municipal número 732 de 2009, de 20 de março de 2009, e Lei Municipal número 839 de 2010, de 23 de junho de 2010. Além disso, os valores das diárias também precisam ser atualizados, a fim de que possam atender ao que se destina indenizar as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 022/2021 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador José França. Senhor presidente, nobres vereadores, eu peço para que esse projeto seja também baixado às comissões para ser melhor analisado e estudado. Sequência, o vereador Walter. Obrigado, vereador José França, livre do governo, porque eu estou com uma série de dúvidas aqui, porque no momento que nem esse, então nós estamos saindo aqui de diária de campo, que eu nem sabia que o prefeito e vice-prefeito recebia, ou seja, você vai para o interior desse município, você não tem restaurante, não tem nada, você vai com viatura pública, abastecido com dinheiro público, e ainda ter R$40 de diária. E aqui quando diz secretários municipais, cargos equivalentes, que cargos são esses? Porque quando eu fui secretário eu sabia que os servidores de carreira têm diária de campo, que eu acho um pouco também muito contraditório, mas tudo bem que isso é mais para complementar salário. Então o que precisava melhorar é o salário do servidor, não o gasto excessivo com diárias. Eu vi num certo momento que a pessoa tinha 30 diárias por mês, porque a atividade dele era com os indígenas. Então eu achei, e é um momento muito ruim, senhor presidente, se pensar em aumentar essas coisas, onde o município e o país está passando por uma série de dificuldades na pandemia. O projeto fica abaixado para as comissões. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da mensagem justificativa do projeto de lei legislativo número 05/2021. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 005 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, na oportunidade, cumprimento vossas excelências e demais membros dessa Casa Legislativa, submetendo para apreciação desse egrégio Poder Legislativo o presente projeto de lei, que tem como principal finalidade zelar pelo direito dos estudantes do município de Guarantã do Norte quanto ao aprendizado da norma culta da língua portuguesa. Recentemente temos visto um movimento das redes sociais em relação à utilização de linguagem não binária, que não possui no gênero masculino ou feminino, que pretende modificar a utilização das vogais temáticas ou, mais especificamente, implementar a chamada linguagem neutra. A proposta primacial dos defensores dessa ideia baseia-se na premissa de que os discursos direcionados a grupos de pessoas sejam alterados para que não se utilize mais o plural masculino. Nessa diapação, estabelece-se uma identificação artificial de gênero neutro, substituindo-se o artigo "o" por "x" ou arroba, ou outro símbolo que supostamente afaste a marcação binária do sexo masculino ou feminino. A linguagem neutra, em suposta tentativa de incluir grupos marginalizados, segrega outros como pessoas
com autistas e dislexos, por inibir o processo de entendimento gráfico, além de cegos que, após longo processo para redescobrir a leitura por programas e aplicativos, perderão a eficiência dos mesmos, dada a incompatibilidade em pronunciar algarismos sem qualquer padronização ou fonética gramatical. O direito a uma educação de qualidade é um dever do Estado previsto na Constituição Federal e inserido em todos os ordenamentos jurídicos pátrios. Cabe destacar que a educação é a primeira a ser mencionada no rol de direitos sociais, o que nos permite extrair claro entendimento de que se trata de um direito fundamental, pois está intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Esse dialeto não binário afasta ainda mais as pessoas, polarizando a nossa sociedade. Diante desse contexto, verifica-se que a pretensão de uma linguagem não binária é, em verdade, retrato de uma posição sociopolítica que nem de longe representa uma demanda social, mas de minúsculos grupos militantes que têm por objetivo avançar suas agendas ideológicas, utilizando a comunidade escolar como massa de manobra. Afinal, a realidade está definida com palavras. Quem controla as palavras controla a realidade. Antônio Gramsci. Perante o exposto, a presente proposição vem justamente como uma medida para proteger os estudantes e prezar pelo uso da norma culta da língua portuguesa nas escolas, como forma de defesa não somente da educação correta e regular de nossa língua, mas também da cultura brasileira e dos valores desta nação e de nossas famílias, detentoras do direito inalienável do uso do português na forma e no conteúdo corretos, sem perversões e alterações maliciosas e progressistas de suas bases. Sendo assim, na busca da realização da justiça e em face da extrema relevância da medida aqui proposta, conta-se com o pleno apoio dos senhores parlamentares para a rápida aprovação desse projeto de lei. Plenário das deliberações, Luiz Mena, Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Vereador Márcio Gonçalves. Solicito ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador irmão Alexandre, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei legislativo número 05/2021. Senhor presidente, permissão para ler o nosso parecer aqui sentado. Permissão. Parecer ao PL 005 de 2021, que dispõe sobre medidas protetivas ao direito dos estudantes de Guarantã do Norte ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino na forma que menciona. Em análise ao projeto de lei supracitado, observamos que o mesmo tem respaldo legal. A comissão emite parecer declarando como constitucional e, no mérito, pedem aprovação do referido projeto. É o parecer. Guarantã do Norte, 22 de março de 2021. Solicito ao presidente da Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência Social, vereador Davi, que proceda com a leitura do parecer ao projeto de lei legislativo número 05/2021. Parecer. Parecer ao projeto de lei do Legislativo 05/2021, que dispõe sobre medidas protetivas ao direito dos estudantes de Guarantã do Norte ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino na forma que menciona. Em análise ao projeto de lei supracitado, observamos que o mesmo tem respaldo legal. A comissão emite parecer declarando como constitucional e, no mérito, pedem a aprovação do referido projeto. É o parecer. Guarantã do Norte, 22 de março de 2021, David Marques Silva, presidente, Silvio Dutra da Silva, vice-presidente, José Ferreira França, relator. Projeto de lei do Legislativo número 05/2021 está em discussão. A palavra está com o vereador autor, vereador Márcio. Senhor presidente, nobres edis, senhoras e senhores que nos assistem nas redes sociais. Como autor do projeto, eu fiz questão que o mesmo fosse baixado às comissões de Constituição e Justiça e à Comissão de Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça ela tem o escopo de verificar os aspectos constitucionais e jurídicos. E a Comissão de Educação ela tem por escopo verificar a questão de mérito e a pertinência temática. Após ser analisado por 6 vereadores, em ambas as comissões ele obteve o parecer favorável, né? Mas, não obstante a esse parecer favorável, ainda se faz necessário tecer alguns comentários a fim de convencer o plenário da importância e da urgência desse projeto de lei, da aprovação desse projeto de lei. Chamar a atenção dos senhores que, numa simples busca no Google, é possível, jogando só essas palavras de linguagem neutra, encontrar mais de 11 links que vão trazer manuais em PDF, livros que falam sobre a linguagem binária, né? E aqui eu faço uma parte, uma resposta do vereador Davi, quando eu propus aqui esse projeto pela primeira vez, o vereador, de forma muito astuta e muito observadora, ele falou assim: pô, mas é bom verificar se já foi colocado em pauta em outras sessões legislativas, se está em conformidade com o Plano Municipal de Educação e Ensino. Vereador, justamente por conta do Plano Municipal é que esse projeto se faz necessário. Existe uma brecha no Plano Municipal, no item 1.11, da Meta Estratégica 01, que permite, por exemplo, a inovação pedagógica. E o que é inovação pedagógica? A inovação pedagógica é o artifício que proporcionou, por exemplo, guardadas as devidas proporções, na cidade de Sorocaba, que a Prefeitura, com o aval da Secretaria de Educação da gestão passada, né, em Sorocaba, senhores, fizesse a aquisição de 29 milhões, gastos de 29 milhões para a aquisição de livros didáticos e paradidáticos para crianças de 6 anos de idade. Livros com o seguinte título. Olha o título do livro, senhores. No meu corpo mando eu. E outras palavras chulas que eu me nego a pronunciar aqui neste plenário, né? Esses livros iam ser entregues para crianças de 6 anos de idade. 6 anos de idade. 6 anos. E esses livros são promovidos por pessoas, né, que se autodenominam trans não binárias, intersexo, integrantes dos gêneros LGBTQIAPN+, e pessoas não conformantes. Senhores, há 32 anos eu sou militar, 17 nas Forças Especiais, 7 na Inteligência Militar. Eu estudo o comunismo há 20 anos e sou estudante de Ciências Políticas há 17 anos. Não se enganem, o inimigo ronda nossas crianças e, em especial, nas salas de aulas, né? Então eu chamo a atenção dos vereadores para que empenhem-se na votação favorável desse projeto de lei, né? 9 vereadores. Sabe por que isso aconteceu? Porque uma pessoa colocou na estratégia pedagógica que era pertinente comprar livros dessa natureza. É por isso que eu chamo a atenção dos senhores para esse detalhe. O dialeto binário, ele afasta e polariza as pessoas. Aprovar esse projeto de lei, quando em outras sessões legislativas ele encontra entraves burocráticos e ideológicos, é colocar Guarantã do Norte na vanguarda da legislatura. É um benefício para Guarantã do Norte, para o Mato Grosso e para o Brasil. Aprovem o projeto e entrem para a história como um legislativo que teve coragem de encarar, enfrentar e aprovar pautas conservadoras nesse país. Aproveito para agradecer ao empenho do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, do presidente da Comissão de Educação e dos integrantes da Comissão de Educação. Muito obrigado, senhor presidente. É só. Projeto de Lei do Legislativo, número 05/2021, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Deu 2 abstenções, 3 votos contrários e 2 votos favoráveis. Então o projeto foi reprovado por 3 votos. Solicito o senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 038/2021. Indicação número 038 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores,
O vereador que esta subscreve indica pavimentação asfáltica das ruas do bairro Jardim Vitória, mais precisamente as ruas Porto Velho, Goiás e Goiânia. Os moradores do bairro acima citados e usuários das ruas reivindicam o serviço de pavimentação asfáltica das ruas, pois se encontram em péssimas condições de trafegabilidade, tomadas por buracos e valas, gerando dificuldades para motoristas e pedestres, causando transtorno aos usuários e moradores do local, visto que o solo em época de chuva transforma-se em lama e alguns pontos em atoleiro, e na seca a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira e causando problemas de saúde, principalmente as respiratórias. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Vereador autor Silvio Dutra da Silva. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 40 de 2021. Indicação de número 040 de 2021, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve indica criar no município, através de projeto, o programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer, visando parcerias com as escolinhas de futebol do município. Considerando que o esporte é uma ferramenta importante na formação psicossocial do cidadão, de fato, sua prática regular, além de proporcionar uma vida mais saudável, é peça fundamental ao processo de inclusão social, contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento moral do indivíduo. O presente projeto tem como modelo de outros municípios e irá proporcionar uma parceria entre pessoa jurídica e poder público, de modo a permitir que as empresas se engajem e promovam benefícios diretos às ações esportistas por meio de doações de materiais, realização de obras de manutenção nos equipamentos esportivos públicos, reforma e ampliação de áreas destinadas à prática de atividades fiscais de lazer ou realização de ações que visem fomentar o esporte e lazer em troca de publicidade. As pessoas jurídicas participantes da empresa Amiga do Esporte e do Lazer poderão divulgar como fins promocionais e publicitários as ações praticadas em benefício do esporte e do lazer. Com efeito, trata-se de uma participação conjunta que contribuirá não só com a melhoria da qualidade de vida, principalmente de crianças e jovens. Vale ressaltar que o poder público municipal não terá ônus de nenhuma natureza e não considerará qualquer incentivo econômico ou estímulo às empresas em razão de participação no programa. Outro sim, vale destacar que a medida visa a união de dois grandes propósitos: incentivar o esporte e a atuação na área social com crianças e adolescentes de forma geral. Haja vista que o desenvolvimento do trabalho visa não apenas a prática de futebol, mas sim a melhoria na educação das crianças e adolescentes que integram, sempre levando em conta a educação dentro e fora de campo, incentivando-os na escola e na disciplina em meio à sociedade. Desenvolve práticas como preparos físicos e treinos, preparando os atletas para avaliações que de tempos em tempos acontecem pelo Brasil, descobrindo assim novos talentos do futebol, encaminhando os alunos para clubes maiores. Vale ressaltar a importância de contribuição dos órgãos públicos, incentivando cada vez mais a prática do esporte, como objetivo de resgatar menores, tirando-os da ociosidade e interagindo com a sociedade, evitando que os mesmos se agregam como no mundo das drogas, mantendo a integridade moral diante da sociedade de modo geral. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Vereador autor, Demilson Camargo Martins. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 41 de 21. Indicação de número 041 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que essa subscreve indica construção de casas populares aderindo ao programa do projeto habitacional Casa MT por meio do projeto MT Par,
realizada com as parcerias do Governo Estadual, Prefeituras Municipais e Caixa Econômica Federal. O CASA-MT, como já mencionado, entretanto, vale ressaltar que é fruto da parceria entre as Prefeituras, Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado, por meio do projeto MT-PAR e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, CETASC. No município de Guarantã do Norte, o déficit habitacional é expressivo. Oportunizar o sonho da casa própria para as famílias de baixa renda é uma realização muito grande. Em alguns municípios, os empreendimentos já estão tomando forma e famílias foram contempladas, como é o caso de Itapurá. Mediante a situação de muitas famílias, nosso objetivo é resgatar a dignidade e trazer o conforto à população de baixa renda, reduzindo o déficit habitacional. Ademais, é de interesse social e devem ser destinadas aos cidadãos de baixa renda e vinculadas à política habitacional municipal, estadual e federal. Outro sim, é dever dos representantes eleitos promover os interesses da comunidade, colaborando para a diminuição das desigualdades sociais e garantindo o melhor para os munícipes guarantanhenses. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores, vereador autor Zilmar Assis de Lima. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 42 de 2021. Indicação de número 042 de 2021, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve indica passagem de nível elevado, ou viaduto na BR-163, ligando o centro da cidade ao bairro Jardim Vitória. Vale destacar a iminente necessidade deste, uma vez que Guarantã do Norte é uma cidade que vem crescendo de forma significante e está praticamente dividida, cortada pela BR-163, sendo que de um lado há aproximadamente 15 mil habitantes e do outro lado 35 mil habitantes. E situações que precisamos todos os dias, idosos atravessando por baixo do guarda-rio, expondo-se a riscos, comprometendo assim sua segurança. Ressaltamos ainda o considerável número de munícipes que atravessam a BR diariamente e devido ao fluxo de veículos e às instalações de guarda-rio, com o objetivo de facilitar a trafegabilidade e encurtar a travessia, se expõe a riscos no cruzamento, lembrando que já houve acidentes com vítimas fatais. Vale destacar que, com a conclusão da pavimentação asfáltica da BR-163, teve um aumento significativo do fluxo de veículos sentido Cuiabá-Santarém, principalmente de veículos de grande porte, como a referida benfeitoria, facilitará a passagem de um lado para o outro da BR sem maiores transtornos, visando a segurança da população, que necessitam se deslocar até o centro da cidade para cumprir com seus compromissos. A medida visa atender os anseios da população, pois é necessário organizar a trafegabilidade devido ao grande fluxo de veículos e de munícipes de toda a faixa etária que trafegam pela rodovia. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores, vereador autor Zilmar Assis de Lima. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais da 4ª sessão ordinária de 2021. Por ordem de sorteio, solicito que o senhor secretário convoque os vereadores para suas explicações pessoais. Convoco o vereador Walter Neves de Moura para suas explicações pessoais. Tá liberado. Convoco o vereador Alberto para suas explicações pessoais. Senhor presidente em exercício, senhores vereadores, estimadas senhoras e senhores que nos assistem nas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de enaltecer o pensamento contido na ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964, proferida pelo senhor ministro de Estado de Defesa, general Braga Neto. O dia 31 de março é motivo de júbilo para nós militares, pois é o dia em que o Brasil foi liberto da ditadura comunista.
que estava prestes a ser implantada. Os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas, com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, da igreja, do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das Forças Armadas, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado movimento 31 de março de 1964. O comunismo nunca será implantado nesse país e nossa bandeira nunca será vermelha. Outro ponto importante que eu gostaria de deixar registrado é sobre a CPI das águas de Guarantã. Há mais de 3 semanas, eu e o vereador Silvio estamos lutando para que seja instaurada uma CPI, a fim de apurar as condições de serviço prestado pela empresa Águas de Guarantã. Nessa caminhada, juntaram-se a nós o vereador Davi e o vereador Demilson. Portanto, 4 vereadores, mais de 1/3 da casa. Muitos moradores continuam me cobrando sobre a questão e até agora nós não obtivemos um resultado positivo na implantação da CPI. E aqui vem a minha explicação à população sobre essa situação. A CPI é um instrumento de fiscalização administrativa para defesa dos interesses da sociedade, ou seja, tem a finalidade de investigar fatos que possam influir na qualidade de vida da coletividade. Por esse motivo, a CPI não busca apontar nomes e acusados, busca apenas esclarecer fatos. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, preenchidos os requisitos constitucionais, impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. Atendidas tais exigências, cumpre o presidente da Casa Legislativa a adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não se revestindo de legitimação constitucional o ato que busca submeter ao plenário da Casa Legislativa, quer por intermédio de formulação de questão de ordem, quer mediante interposição de recurso ou utilização de qualquer outro meio regimental que visa atrapalhar os andamentos da CPI. Essa é a resolução do STF no MS 26441. Da mesma forma, o regimento interno desta Casa prevê em seus artigos 74 e 75 a exigência mandamentória para que a mesma seja instaurada. Exigência essa que já foi observada no cumprimento de 3 objetivos constantes no artigo 74. 2 objetivos expressos e 1 subjetivo, que também já foram atingidos. Se por algum caso ou por alguma manobra essa CPI não for instaurada, você, eleitor, cobre ao seu vereador porque ele não deu andamento à CPI. Você, munícipe, deve fazer parte dessa jornada e se juntar aos vereadores que estão lutando para que essa CPI seja instaurada e cobrar dos seus vereadores a inércia ou a omissão deles nesse trabalho. Outro ponto que eu gostaria de deixar registrado é sobre o pedido de informações feito ao Executivo no início de março sobre a questão das obras na cidade. Até agora, o prefeito não me deu resposta do meu ofício. As obras não podem parar, esse foi o slogan de campanha. Guarantã não pode parar. Os moradores, os munícipes e eu queremos saber por que as obras estão parando e por que as obras estão inacabadas, né? Quero tranquilizar a população. Eu vou cobrar isso. A população não vai ficar sem resposta, né? Por fim, presto meus mais sinceros sentimentos a todas as vítimas do Covid-19, em especial de nossa cidade. Deixo registrado que é impossível obter um resultado diferente realizando-se a mesma coisa. Você quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. A antecipação do feriado resultou em quê? Nada. Fechamento do comércio resultou em quê? Nada. Meu povo, quer obter um resultado diferente? Faça coisas diferentes. Com uma boa administração e amparo na ciência médica, a cidade de Itajaí, a cidade de Chapecó, Porto Feliz, Porto Seguro, São José dos Campos, fizeram diferente e modificaram o panorama da Covid-19. A população e o Ministério Público querem saber onde foram aplicados os recursos do Covid-19 desde o ano passado. E nós vamos atrás dessas respostas. Fé em Deus, curvem seus joelhos, não percam a esperança no Brasil. Força e honra. Convoco o vereador Demilson para suas explicações pessoais. Convoco o vereador Zilmar para suas explicações pessoais. Convoco o primeiro secretário desta casa que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, nobres vereadores, primeiro gostaria de agradecer aqui os nobres pela aprovação das indicações e dizer também a importância que é. Muitos podem estar perguntando por que o vereador Zilmar está fazendo uma indicação de cunho federal, que é a questão do DENIT, essa passagem de nível que dá acesso ao bairro Jardim Vitória e Jardim Vitória ao centro da cidade. Esse projeto é antigo, aliás, essa vontade popular é antiga, e conversando, vereador irmão Alexandre, vereador Demilson, vereador Zé França, em Cuiabá, o nosso senador Jaime Campos, ele nos disse para que nós fizéssemos a demanda. Então a demanda está aí, e essa indicação vai uma cópia para o senador Jaime Campos e também o nosso deputado estadual Gilmar Dal Bosco, no qual eu tive o prazer de estar conversando com ele semana atrasada em Sinop. Prontificou, vereador Demilson, os demais vereadores, de imediato o seu apoio, a sua ajuda. Eu vou pedir aqui o apoio de todos os colegas vereadores para essa demanda, que com toda certeza é uma demanda muito importante. E o senador Jaime Campos já está trabalhando com as lideranças do Mato Grosso, com as suas bancadas, as bancadas de deputados federal e os demais senadores, para ver a possibilidade de estar viabilizando o recurso para que seja feito essa passagem de nível. Então aqui eu quero deixar os meus agradecimentos. Outra indicação também que é de extrema importância, é uma indicação que eu venho trabalhando já há muitos anos, se não me engano ainda, 2005, comecei a trabalhar essa indicação, vereadores, por mais casas habitacionais, mais casas populares em nossa cidade. O déficit aqui é muito grande e eu conheço muitas famílias que ficam à mercê de esse bem tão importante que é uma moradia. Então aqui eu quero deixar os meus agradecimentos e vou trabalhar juntamente com a Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Poder Executivo, para que a nossa população, a gente sabe que para contemplar todos que necessitam é muito difícil, mas pelo menos uma parte dessa população que tem essa carência com casas habitacionais. Quero aproveitar a oportunidade aqui e parabenizar o Poder Executivo pela coragem, pela determinação, vereador Márcio, de não fechar o comércio como determinou o governo Mauro Mendes através de um decreto. A gente sabe que não é fácil, é difícil, vereador Zé França, às vezes tomar certas decisões. Mas, olhando e lendo nas redes sociais, a gente vê que onde a cidade fechou, ali causou dois problemas. Aliás, já tinha um problema, que é o problema da saúde humana, e também causou o problema da saúde financeira. E nós, desde o princípio, eu parabenizo todos os vereadores, que observei que todos, unanimamente, foi contra também o fechamento do nosso comércio. Infelizmente, alguns comerciantes estão fechados. Pelo menos no sábado eu vi que tinha algumas lojas de eletrodomésticos, lojas de imóveis, lojas de roupas, fechadas. Então isso é muito dolorido. O empresário, o empresário tem que pagar o seu funcionário, o seu servidor, e tem com certeza dificuldade diante dessa situação. Então aqui eu deixo meus parabéns e finalizo a minha fala agradecendo a todos, que Deus possa nos estar abençoando sempre, trazendo cada vez mais melhorias para a nossa cidade. Convoco o vereador José França para as suas explicações pessoais. Senhor presidente, nobres vereadores, é
Nesse momento eu quero me expressar os meus sentimentos a todas as famílias que nesse momento perderam seus entes queridos em Guarantã do Norte. Eu faço parte dessas famílias, né, que eu teve um ente querido meu que partiu para a eternidade pelo Covid-19. Eu vejo assim o empenho do município, onde a gente observa todas as secretarias empenhadas, né, para a prevenção, e vemos aí na linha de frente, né, todos os funcionários profissionais da saúde numa situação um pouco complicada para nós, né, mas para eles que estão ali dentro, eles estão fazendo ali com muita responsabilidade, com muita veemência, aquele trabalho de salvar as vidas. Então eu quero assim agradecer a todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente. Observamos ali na Secretaria também de Ação Social, onde vários colaboradores estão em isolamento, né? Então uma situação complicada, mas mesmo assim eles estão dando conta dos serviços que estão chegando para eles ali. O vereador Márcio citou sobre as obras inacabadas, né? Então todas essas empresas já foram notificadas, né, pela prefeitura, e aconteceu também uma reunião aqui na Câmara com esses proprietários dessas empresas para que eles possam tomar as medidas. E agora acabou, né, Márcio, vereador Márcio, porque a chuva está encerrando, né? E a previsão já que vamos ter poucas chuvas, e eu creio que já dá para começar a fazer os trabalhos de acabamento dessas obras, né? E dar sequência àquelas que foram paralisadas no ano passado por causa das fortes chuvas. Eu creio que nós estamos aqui para realizar esse trabalho de cobrança, de fiscalizar, né? Fiscalizamos ali as obras do hospital, né? Tanto da instalação do armazenamento do gás oxigênio para a saúde, e também a construção dos 10 leitos de UTIs. Então nós estamos trabalhando, né, nesse sentido, para que realmente possa isso se tornar realidade. Sobre o interior, nós observamos aí a Secretaria de Obras trabalhando bastante no sentido de, agora já com a diminuição das chuvas, e fazendo serviços importantes aí para o trânsito e para a segurança dos agricultores. Quero assim falar que o corte daquela curva ali na Perpétuo Socorro ficou de extrema importância. Era uma curva muito fechada, e agora a Secretaria de Obras cortou aquela curva e ficou muito bom o serviço ali, faltando somente o cascalhamento. Enfim, todos os serviços que estão sendo realizados estão sendo feitos assim, um serviço para que possa se tornar permanente. Eu agradeço a Deus por estar com saúde nesse momento, né? E por estar trabalhando. E que Deus abençoe a todos. Convoco o vereador Alexandre para suas considerações. Senhor presidente, nobres pares, público presente e público também que nos assiste pela transmissão oficial aí no Facebook da Câmara, né? Acredito que esteja sendo transmitido, né? É bom estarmos aqui hoje para deliberarmos sobre matérias importantes. E eu quero iniciar aqui, senhor presidente, agradecendo a Deus pela minha vida e também pelas vossas vidas. Estamos aqui hoje, muitos estão privados dessa liberdade para atuar
Temos aí o nosso presidente, né, o vereador Valcimar Fusinato, que graças a Deus está se recuperando. Foi vítima também do acometimento aí desse vírus, dessa contaminação. Passou por momentos difíceis, mas graças a Deus, aprove Deus ele restituir a sua saúde, não só a dele como da sua família, né, e muito em breve estará de volta aos trabalhos dessa casa. Quero agradecer a Deus que nos dá condições para continuarmos aqui defendendo as bandeiras que vêm de encontro com a necessidade do nosso povo. Senhor presidente, uma decisão do ministro Cássio Nunes, ministro esse que foi indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu quero aqui, embora a minha voz e a minha representatividade sendo pequena de expressão, não posso deixar de ser coerente com a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, lá do STF, em que ele dá, dentro da sua decisão, a liberdade para que os estados e municípios regulamentem o funcionamento obrigatório das igrejas. Nós tínhamos estados aí, vereador José França, em que a igreja estava fechada há mais de 20, 30 dias. Governos esses compromissados com o socialismo, que não entendem que a igreja, perante o período de pandemia, consegue desempenhar e desenvolver um papel de grande relevância no assistencialismo que dá a todas as pessoas e mais especificamente as famílias vitimadas pelo Covid-19. Sabemos que as pessoas que estão sendo afetadas por esse vírus, elas são abaladas emocionalmente, psicologicamente, e no momento como esse, as pessoas ficam sem ter em que se agarrar, e se agarram em Deus. Se agarram em Deus porque veem que na terra não há porta que se abra para lhe dar solução ou para estancar o seu sofrimento. E na terra, senhor presidente Zilmar, nós sabemos que Deus tem os seus porta-vozes, que são aí os milhares e milhares e milhares de homens e mulheres de Deus, chamados, vocacionados para dar essa assistência, para dar aí esse consolo, esse conforto, através da ministração da palavra de Deus. Hoje são milhões e milhões de seres humanos que estão aí afetados, entendeu? Por esse vírus, e muitos desses, às vezes que não foram aí terrivelmente prejudicados, mas tiveram um ente querido que partiu, um ente querido que ficou aí com sequelas fortíssimas, e eles acabam entrando em depressão, e no meio da depressão não encontram solução para os problemas. Eles vão em busca de quem? Da igreja. Eles vão em busca de um pastor, eles vão em busca de um missionário, de uma missionária, de um líder espiritual, para que ali lhe conceda palavras de conforto e lhe apresente a Deus, para que esse conforto venha de uma forma espiritual e estanque a sua dor. Então eu quero parabenizar a decisão do ministro Cássio Nunes, em que obrigou aí governos comunistas, como lá no estado do Ceará, como lá em Belo Horizonte, que a igreja católica estava fechada, a igreja evangélica estava fechada, e as pessoas que têm fé, e sua fé, vereador Demilson, a fé, ela é protegida, a liberdade de culto, ela é protegida, amparada pela Constituição. O artigo 5º, inciso 6º, garante que é inviolável o lugar do culto, garante que a liberdade de fé, a liberdade de crença, ela tem que existir e é protegida por lei. Então eu parabenizo aqui a atitude do ministro. Nós aqui em Guarantã do Norte, eu agradeço a Deus que a igreja não está fechada. A igreja não paralisou os seus trabalhos. Antecipadamente, o prefeito municipal, Érico Estevão, regulamentou o funcionamento das igrejas, se enquadrando nas medidas de prevenção contra esse vírus. E a igreja vem realizando o seu trabalho, embora em horários diferentes, em dias diferentes. Conclui, vereador. 2 minutinhos para a conclusão, senhor presidente, tá? Então assim,
eu digo a todos que os trabalhos que as igrejas executam, realizam, através de seus líderes espirituais, que são os pastores, que são os missionários, que são os apóstolos, que são os bispos, enfim, são trabalhos essenciais e que em muito tem contribuído com a vida da população que está sendo aí assolada por esse vírus. Então parabenizo a atitude do ministro, tem sido questionado, censurado por muitos, mas a igreja ainda é na terra o canal de bênção, a porta que se abre para conduzir aí o homem a Deus, através de Jesus Cristo, graças a Deus. Senhor presidente, também quero aqui agradecer aqui os trabalhos realizados pelos funcionários da Secretaria de Infraestrutura. Como Vossa Excelência sabe, estávamos juntos percorrendo a zona rural, nessa época de chuva, muitas estradas danificadas. E o que acontece? Algumas cobranças que foram feitas pela população, levamos ao Poder Executivo e de imediato muitas estradas, pontes, bueiros estão sendo recuperadas. A gente sabe que não é fácil, o momento é propício a desastres mesmos, mas na medida do possível os trabalhos estão sendo feitos. Também reivindicamos ao prefeito Eric Estevão que desse uma assistência especial na zona urbana do município, porque muitos são os estragos na zona rural, mas a zona urbana também precisa dessa assistência. Temos muitos bairros com muitas ruas que não são pavimentadas, que estão aí danificados. Prefeito de prontidão atendeu, encaminhou as máquinas, montou uma força-tarefa e está aí executando os trabalhos aí de reparos, melhor dizendo, de cascalhamento e patrulhamento das ruas não pavimentadas no município de Guarantã do Norte. Agradeço a Deus por ter misericórdia de nossas vidas e nos dar as condições de trabalhar na luta, defendendo as bandeiras do nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Convoco o vereador Silvio Dutra para suas explicações pessoais. Presidente, me autoriza a fazer uso do microfone aqui acima? Oi. Pode começar? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Senhor presidente, hoje eu gostaria muito de trazer apenas boas novas aqui para essa tribuna. Demonstrar o meu contentamento com o senhor por ter colocado os meus requerimentos em pauta, porém isso não aconteceu. Infelizmente o vereador Valcimar, que é o legítimo presidente dessa Casa Legislativa, ele acabou tendo complicações devido ao coronavírus e por isso não está ausente. E o mesmo sempre pautou todas as indicações, requerimentos dos vereadores aqui dessa casa. Porém, Vossa Senhoria permanece nessa demagogia em redes sociais dizendo que quer paz, mas atrapalha o desenvolvimento dos trabalhos de alguns vereadores dessa casa. Explico para a população. Protocolei um requerimento pedindo para que o prefeito municipal encaminhasse a prestação de contas de onde foram aplicados os recursos do Covid, do coronavírus. Nós podemos observar, senhores vereadores, que os meios de comunicações dizem que o estado de Mato Grosso, no total, recebeu aproximadamente aí 15 bilhões de reais. Aí fica a cobrança para os nossos deputados, senadores, fiscalizarem isso também e, se houver irregularidades, denunciarem na Polícia Federal, bem como no Tribunal de Contas. E nós aqui no município, em Guarantã, precisamos fazer o mesmo, fiscalizar, saber onde foram aplicados. Nós podemos observar aí que Guarantã, conforme os meios de comunicações, se aproximam dos 16 milhões de reais repassados do ente federativo do governo Bolsonaro para este município, Mas, como é veiculado pelos meios de comunicações, nós precisamos ter acesso à documentação por escrito e saber se isso é mito ou verdade. Eu entrei no Fundo Nacional de Saúde e pude observar que Guarantã, exclusivamente para o coronavírus, exclusivo para enfrentamento do coronavírus, é 4.652.000 reais repassado. Porém, até a data de ontem, 4/4/2021, às 19 horas e 59 minutos, onde eu estava acessando o portal de transparência da prefeitura, eu observei ali apenas 750 mil reais aplicados. E eu quero saber onde está o restante do recurso, onde foram investidos os recursos. Nós observamos muitos prefeitos dizerem que precisamos fazer com que a economia e a saúde caminhem juntos. Concordo perfeitamente.
Mas para isso acontecer, o poder público tem que fazer ações públicas para impedir o avanço da pandemia. E dinheiro veio. O governo Bolsonaro, o governo federal, deu todo o suporte financeiro necessário até que as vacinas cheguem. E senhores, prestem muita atenção. Uma medida provisória assinada ainda no ano passado pelo governo Bolsonaro já garantiu para o Brasil 560 milhões de doses. Agora nós só precisamos aguardar os laboratórios fabricar e distribuir. A pergunta é: onde foram investidos esse dinheiro? Queremos a transparência, queremos a prestação de contas. E por isso, vereador Gilmar, eu fico muito entristecido do senhor não ter colocado esse requerimento em pauta, mas de forma astuta apresentou 2 projetos aqui para ser incluído de última hora do Poder Executivo. Não tem como a gente ficar tranquilo com uma situação dessa. Por fim, para finalizar, o outro requerimento é sobre a CPI da Água de Guarantã. O povo todo ano sofrendo, há mais de 20 anos a gente tendo esse problema com a Água de Guarantã, nós querendo investigar a empresa, conseguimos o número de assinatura necessário do vereador Márcio, do vereador Demilson e do vereador Davi Marques, que é um terço necessário para abrir a CPI, fazer o relatório, entregar para o Ministério Público e fazer com que a empresa venha se responsabilizar caso tenha alguma irregularidade, né? E simplesmente o vereador Gilmar não coloca em pauta também o requerimento. Está há mais de 20 anos aqui nessa casa, em vez de acelerar a CPI da Água de Guarantã, segura. Não dá para entender. Às vezes fica um questionamento particular meu: o senhor está trabalhando para o povo ou contra o povo? Porque essa é uma situação popular, uma situação que o povo quer resolver. Por fim, essa é só a minha fala. Eu espero, e graças a Deus, o presidente Valcimar está voltando para essa casa, e esses 2 requerimentos entram em votação. E fica aqui o meu repúdio, vereador Gilmar, quanto a essa sua atitude. No mais, senhor presidente, essa é a minha fala. Convoco o vereador Davi Marques Silva para suas explicações pessoais. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 4ª sessão ordinária de 2021, às 9h36.